Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue do dia 12 de julho, hoje é domingo, dia do Senhor. Meu nome é Vanderlei e a designação do Vem e Segue que eu escolhi para compartilhar hoje aqui com vocês é Alma, capítulo 30, a partir do versículo 51. O que está acontecendo um pouquinho antes aqui é que Curior, ele está na frente ali de Alma, o profeta, na frente dos mestres, sacerdotes e do juiz supremo da terra. E ele ofende essas pessoas, né? Ofende os mestres, os sacerdotes, ofende até mesmo a Deus ali, né? E ele desafia a alma, né? Dizendo, mostra para mim que Deus existe, né? Mostra um sinal para provar que Deus existe. E aí a alma pega e fala para ele, né? Que de acordo com minhas palavras, você ficará mudo em nome de Deus. E aí, a partir desse momento, né, Curior ele não consegue se comunicar mais, ele fica mudo, né? E a partir do versículo 51 aqui que eu vou compartilhar o que aconteceu. Eu gostaria de fazer uma análise, né, se o arrependimento, né, que Curior teve, né, porque após ele ficar mudo, a gente consegue enxergar um certo arrependimento aqui. Se o arrependimento de Curior ele foi sincero e se foi completo. Então eu gostaria de ouvir aí nos comentários de vocês o que vocês acreditam. Curior ele se arrependeu sinceramente, né? Foi completo o arrependimento dele? O que você acha? Vou compartilhar aqui. Versículo 51. E então, quando viu isto, o juiz supremo estendeu a mão e escreveu a Curior: Estás convencido do poder de Deus? A quem desejavas que Alma mostrasse um sinal, quisera que tivesse afligido a outro para dar-te um sinal. Eis que ele te deu um sinal. E agora, continuarás a duvidar? Podemos observar aqui a primeira coisa, que o juiz supremo ele se comunica ali por Curió por meio de escrever, né? Eu acredito que Curió ele estava tão desesperado nesse momento, né? Que ele não sabia como se comunicar, porque ele não conseguia falar, ele não estava raciocinando direito, estava muito pressão ali naquela hora com ele. Então o juiz supremo, em vez de perguntar para ele, e ele não ia conseguir responder por causa do desespero, o juiz supremo escreveu, né, e mostrou para ele essas perguntas, para que ele pudesse responder também por meio de escrevido. Olha, que você pode se comunicar aqui escrevendo também. Bom, então foi isso que eu enxergo aqui que o juiz supremo fez. Uma das perguntas aqui que o juiz supremo fez, que eu achei interessante também, ele falou: quisera que tivesse afligido a outro, né, para dar-te um sinal, mas o sinal foi dado em você. E é justo isso, né, porque já pensou, né, fizesse um sinal no céu ou em outra pessoa que ficasse mudo para provar para Curior que ele estava errado? Não, o sinal tinha que ser dado nele mesmo. Então vamos continuar aqui, ó, versículo 52. E Curior, estendendo a mão, escreveu: Sei que estou mudo, porque não posso falar. Sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isso, sim. E sempre soube que existia um Deus. Bom, ele até naquele momento ele havia negado, né? Agora ele já está mudando a conversa aqui. Mas eis que o diabo me enganou, porque me apareceu na forma de um anjo e disse: Vai e regenera este povo, porque todos se perderam seguindo um Deus desconhecido. E ele disse: Deus não existe, sim, e ensinou-me o que eu deveria dizer. E eu ensinei essas suas palavras, e ensinei-as porque eram agradáveis à mente carnal. Ensinei-as até obter muito êxito, tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras. E por essa razão me opus-me à verdade, até trazer sobre mim esta grande maldição. Ora, tendo dito isto, suplicou a alma que orasse a Deus, pedindo que a maldição lhe fosse tirada. A alma, porém, disse: Se a maldição te fosse tirada, tu novamente perverteria o coração deste povo. Portanto, faça-se contigo de acordo com a vontade do Senhor. E aconteceu que a maldição não lhe foi tirada de Curior, mas ele foi expulso e ia de casa em casa mendigando alimento. Então, uma das doutrinas de Curior é que cada homem, né, conquistava segundo a sua força ali, segundo a sua sabedoria. E olha só o que aconteceu, que humilhação, né? Ele começou a ter que pedir comida, né, em casa ali, para não morrer de fome. Né? Então, na minha opinião aqui, o arrependimento de Curior ele não foi sincero.
tá bom? Até mesmo porque ele confessa, né? Ele reconhece que realmente mentiu, que existia um Deus, ele sempre soube disso, mas ele preferiu fazer as coisas carnais, pregar o que a mente carnal agrada a mente carnal, né? Mas aqui no versículo, né, quando ele diz assim, pedindo a alma que orasse, que pedisse a Deus que fosse lhe tirada a maldição, né? Se o arrependimento dele fosse sincero, ele estaria pedindo à alma que orasse a ele para que o seu pecado fosse perdoado. Então ele estava mais preocupado com a maldição, porque ele não podia falar, por causa daquele mal que lhe sobreveio, do que realmente com o pecado que ele havia cometido. Então, nessa análise que eu faço aqui, o arrependimento de Curió não foi sincero. E até a alma, né, que conhece ali o pensamento das pessoas, porque ele estava agindo sob a influência de Deus, disse, né, que se a maldição fosse tirada, novamente ele perverteria o coração do povo, ou seja, o arrependimento de Curió, ele não foi sincero. Bom, então eu gostaria de falar dos passos aqui do arrependimento, são apenas 6, bom, para que nós possamos analisar aqui. Primeiro passo é reconhecer que fez algo errado, tá bom? Então, o primeiro passo do arrependimento é nós reconhecermos. Segundo, sentir-se mal pelo que fez. Muitas pessoas que sabem que o que faz é errado, mas não se sente mal com aquilo, né? A pessoa, por exemplo, um exemplo de ladrão, né? Vai lá e rouba, né? Mas depois de algum tempo ele vai lá e rouba de novo, né? Ele não se sente mal com isso, ele acha que tem que roubar, não sei o que passa na cabeça dele, mas ele, mesmo sabendo que é errado, né, ele continua fazendo, ele não tem um sentimento ruim para não praticar mais aquilo, ele continua praticando. Eu estou falando desse exemplo de um ladrão, mas isso cabe em qualquer pecado, tá bom? Na lei da castidade, né? Então todos os pecados se aplicam ao arrependimento aqui. Bom, ele continua aqui, né? Então, o primeiro passo é reconhecer, o segundo é sentir-se mal. Terceiro, pedir perdão, né? Pedir perdão primeiro a Deus, né? E a pessoa também a quem nós ofendemos. Quarto passo, restituir, né? Então, se eu roubei uma caneta de alguém, né? Eu peço perdão por ter roubado, mas eu não posso permanecer com aquela caneta. Eu tenho que devolver também aquilo, né? Restituir, né? De acordo com um erro que eu cometi. Então tem alguns pecados que são mais graves por conta da restituição, né? Por exemplo, se você mata uma pessoa, como é que você vai devolver a vida da pessoa? Não tem como, né? A lei da castidade, você quebra a lei da castidade, como é que você vai devolver para a pessoa, né, a honra, a castidade? Então tem pecados que são mais difíceis de ser perdoados, tá bom? Então, o quinto passo, né, é abandonar o pecado, ou seja, nunca mais voltar a cometer o mesmo erro. E o sexto é aplicar a expiação de Jesus Cristo. Então, repetindo aqui desde o começo: primeiro, reconhecer; segundo, sentir-se mal; terceiro, pedir perdão; quarto, restituir, né, reparar o erro que fez; quinto, abandonar o pecado; e sexto, que é aplicar a expiação de Jesus Cristo. Esse aplicar a expiação de Jesus Cristo, né, o arrependimento ele só vai ser completo com a expiação de Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados, tá bom? Então, como que nós podemos aplicar a expiação de Jesus Cristo? Quando nós estamos arrependidos, né, não se aplica somente em abandonar, né, mas se fortalecer. Se voltarmos, ou seja, se achegarmos mais ao Senhor. Eu gosto muito de um exemplo que foi dado lá no começo do Vem Segue, né, de uma árvore que no tempo de muita chuva e vento, né, ela tomba tanto, né, que as suas folhas tocam o solo, né, e aí suja de lama. Então, representando a árvore aí como uma pessoa, né, e essa lama como o pecado. Se nós focarmos somente, né, na limpeza dessas folhas, de limpar o pecado dessa pessoa, novamente quando chover e ventar, ela vai dobrar de novo, porque ela não se fortaleceu. Então, a parte do arrependimento é você se fortalecer e se achegar mais perto do Senhor. Então, como você faz isso? Lendo as escrituras, procurando fazer as coisas que agradam a Deus, ajudando o próximo. Então nós temos que, parte do arrependimento é nos fortalecer para nos achegar mais perto do Senhor. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.